Oi, gente! Estamos começando uma nova temporada do Papo com Elias. E agora eu quero agradecer a nossa patrocinadora, a UNA. São mais de 60 anos de história pautada por tradição, qualidade e comprometimento com o ensino. Uma instituição completa que conta com infraestrutura de ponta, laboratórios completos, professores referências em suas áreas de atuação e metodologias ativas de ensino. São diferenciais que, juntos, entregam uma educação superior de excelência. E os números comprovam isso, né? 86% dos alunos empregados na área de conhecimento após a formatura, com um aumento de renda de 126%. A UNA é, sem dúvida, a escolha ideal para você que sonha em construir uma carreira e conquistar seu espaço no mundo do trabalho. Quer conhecer mais sobre o Centro Universitário UNA? Influencie seu mundo e acesse una.br. Muito bem, estamos começando mais um Papo com Elias. E eu gosto sempre de dizer o seguinte, olha, todo mundo tem uma boa história para contar, basta a gente saber como contá-la. E é por isso que eu estou aqui, junto com toda a nossa equipe, e é por isso que a gente bolou o nosso Papo com Elias. Antes da gente entrar para valer no papo de hoje, eu preciso agradecer a quem me veste. E olha que legal, pense na ideia da moda circular. A moda circula, tudo no mundo circula. As nossas ideias, as pessoas e a moda também. E é por isso que eu visto um brechó. Interessante, porque brechó a gente conhece para criança, para mulheres, mas para homens também, para todo mundo, sem preconceito. Então, muito obrigado aí o pessoal do Peça Rara, o nosso brechó. Um beijo, um abraço para vocês e muito obrigado. E, gente, vamos circular a moda, circular a energia. Por falar em energia, moda, essas coisas todas, eu tenho aqui um convidado hoje que é muito legal. Sabe por quê? Porque os alquimistas estão voltando, os alquimistas estão aí, eles estão chegando, muito bem. A gente vai falar hoje sobre uma alquimia muito interessante, que é a questão do aroma, do perfume, a aromaterapia. E para além disso, a gente vai falar da saúde, de mente aberta. A gente traz aqui no programa de hoje uma pessoa que trabalha com isso, estuda tudo isso e quando ele chegou aqui, ele trouxe hoje o cheiro da chuva com o nosso estúdio. Hoje está chovendo em Belo Horizonte, a gente fica super feliz. Tenho o prazer de receber o Fabian Laszlo aqui com a gente. Tudo bem, Fábio? Tudo jóia, Elias. Muito obrigado pelo convite, poder te rever, estar aqui novamente com você no programa. Muito bom. E eu achei legal porque veio mesmo aquele cheiro da chuva, né? Acabei de chegar, já estava vindo aquele perfume, né, já descendo. Uhum. A gente, nós seres humanos desse século XXI, a gente usa pouco o nosso olfato, na sua opinião? Atrofiamos muito o olfato, atrofiamos porque a gente dá muita atenção à visão, né, celular principalmente, que a gente acaba que fica muito focado, né, no visual e acabamos perdendo muito a atenção na questão do cheiro. E o cheiro, ele tem uma importância, para quem é deficiente visual, tem uma sensibilidade que é incrível, né? Uhum. Eu já tive alguns deficientes visuais fazendo curso de aromaterapia, é de um diferencial a experiência que eles têm, incrível, né? Para nós que conseguimos ver, mas a gente não dá a devida atenção para esse sentido. E é um sentido que ele, no nosso caso que enxergamos e não damos essa atenção tão grande para esse sentido, para desenvolver ele, o olfato ele funciona de uma maneira muito subliminar. Tem inclusive interferência, tem vários estudos em relação a isso, de como que o cheiro ele tem uma questão subliminar na questão até das relações humanas. E eu não estou falando só do cheiro de um perfume que de repente a gente escolhe para vestir, né? Isso. Mas o cheiro também dos feromônios que a gente exala pela nossa pele, pelo nosso corpo, isso interfere a nível das relações. Tem estudos mostrando que determinados tipos de moléculas odoríferas que a gente libera no suor podem terem interação com receptores relacionados ao sistema imunológico de outras pessoas e isso interferir, por exemplo, em como que a pessoa ela se coloca aberta para um contato, uma comunicação com você ou não. Ou até mesmo na relação mesmo como de trabalho, relação afetiva, pessoais, de trabalho, tudo. de uma série de coisas. Relação de pessoas, né? E às vezes tem aquela coisa, meu santo não bateu com fulano de tal. Não é só não ter batido, talvez, por uma questão visual ou de diálogo. É também a nível olfativa. Às vezes a pessoa não percebe que o cheiro do outro está incomodando ele ou ele não gostou. Mas tem a ver igual os bichos, né? O cachorro, o gato, que um sente, cheira o outro, para poder saber se o santo está batendo ou não está. E quando não bate, o bicho pega, né? Eu acho muito interessante, você falando agora disso, a questão do olfato como memória afetiva. Muitas vezes a gente sente um cheiro, um perfume ou mesmo um cheiro ruim e a gente volta às vezes no tempo, né?
Volta. Uma das zonas, né, relacionadas ao olfato dentro do nosso cérebro, que é chamado sistema límbico, né, aquela parte ali no centro, ela está ligada às emoções e está ligada ao hipocampo, que é a nossa área de memória. Então, a gente cria correspondências olfativas ao longo da vida com situações que a gente vive e cheiros. Né? Então, por exemplo, se na infância sua avó fazia broa de fubá e aquilo sempre você comia de manhã ou de tarde, vai chegar um dia que você não vai ter talvez a sua avó, mas em algum momento que você sentiu o cheiro da broa de fubá, você vai lembrar dela. A gente carrega essas lembranças, né? Igual o cheiro da chuva, que mesmo que a gente possa não ter uma correspondência específica, mas geneticamente também tem memória relacionada a cheiro. A gente traz na nossa bagagem genética correspondências do que alguns aromas na natureza significam. Então, o cheiro da chuva significa fertilidade, significa nutrição, né? Porque a chuva caindo ali já vai trazer alimento. Então, tem toda uma correspondência muito positiva. E acaba trazendo uma sensação de alegria, porque inconscientemente, lá no fundo, né, na nossa memória ancestral genética, a gente sabe que se a chuva está vindo, vai frutificar as árvores, né, vai ter alimento, as verduras, tudo vai crescer e a gente vai conseguir ter um conforto, né, a nível de alimento e fartura. Isso, quase que no nosso DNA. Agora é interessante, Fábio, porque você é presidente da Associação Cannabis Medicinal de Minas Gerais, né? E aí eu vou começar com uma pergunta assim, a cannabis é uma droga? Olha, eu vou te fazer uma outra pergunta. A fluoxetina é uma droga? Inclusive vende em drogaria, né? Vende em drogaria, né? E a cerveja que tem álcool? Álcool é uma droga? Então, a questão de definir ou não droga depende muito de até onde vai também o nosso nível do preconceito. Porque muito da cannabis, né, dessa consideração dela como droga, é algo estigmatizado na nossa sociedade. A gente tem que entender como que isso começou e também como começou o uso da cannabis. Aí eu vou voltar bem lá atrás, no passado, né? Essa planta é uma planta que a gente tem referência de uso dela lá na Índia antiga, né, da época lá de Shiva. Até hoje tem uma bebida que é o Bang, né, que eles fazem lá na Índia, que também é associado um pouco como sendo uma bebida de Shiva. A gente tem os Rastafaris, que também utilizam essa planta já um pouco mais recente, né, mas também com finalidades espirituais. Os egípcios também utilizavam, tem até uma deusa, que é a deusa Sechá, que é associada à cannabis, que ela tem a folhinha da cannabis na cabeça dela. Hoje nós temos achados, né, arqueológicos, por exemplo, em Israel, de templos arqueológicos da época de Jesus, que dentro desses templos a gente tem, por exemplo, um altar, que lá tinha uma resina colada no altar que eles rasparam e foram analisar. O que tinha na resina? Cannabis misturada com olíbano. Ou seja, queimavam a maconha junto com o olíbano num templo judaico da época de Cristo, que provavelmente Jesus, em alguns desses templos, esteve presente, inalou e participou dessas cerimônias. Perfeito. Então, quando que o preconceito ele começa a surgir, que nessa época isso não existia? Ele surge vinculado ao preconceito, ao racismo com o preto. Né? A gente teve a chegada da cannabis, da maconha, né, para o Brasil, vinda com os escravos. Sim. E também chegando lá na América, né, nos Estados Unidos, também com os escravos. E a maconha, para eles, era o equivalente à nossa fluoxetina, ao nosso remédio de tarja preta. Porque você imagina, um escravo sendo açoitado, com chibatada, sofrendo, muitas vezes as escravas sendo estupradas, aquele nível de tortura, mal alimentado, a única coisa que eles tinham para aguentar a depressão era a maconha. Um remédio. Era um remédio. E hoje a gente usa o canabidiol, por exemplo, ou o canabidiol com um pouco de THC, para tratamento de depressão. Depressão, inclusive, refratária, tratamento convencional. Faz sentido, hein? Né? E aí surge esse preconceito com tudo que era ligado ao preto. Então, a maconha era um remédio para o preto. O branco começa a ter preconceito. Nos Estados Unidos, como os pretos também usavam a maconha, né, começa a ter o jazz, terem, né, grandes nomes ali que também fumavam e acaba que a planta ela abre, né, a mente, né, e traz muita inspiração. Então, muitos compositores que usavam também, havia um vínculo de preconceito com a música deles, por conta da planta e do fato de ser negro. E dali também a gente vai ter uma outra coisa que piorou mais a situação. Na década de 20 para a década de 30, era um período que
a gente começou a ter a utilização do petróleo para a produção, era o despontar do petróleo, né, com carro, com tudo acontecendo. Então estava começando a se produzir muitas fibras sintéticas, que era o nylon. E aí a grande empresa que estava por trás dessa produção era a DuPont, que até hoje existe. Isso mesmo. Naquela época, a DuPont começou a financiar vários documentários que a gente acha até no YouTube, se a gente procurar lá, são em preto e branco, que a gente está falando aí da década de 20, 30, que eram documentários para denegrir a questão da maconha, né, da marihuana, porque era uma planta também que era usada, obviamente, naquela época para produzir a fibra do cânhamo. E aí a fibra do cânhamo, como ela tem uma durabilidade muito grande, ela acaba, você faz uma camisa, faz uma calça de cânhamo, fica anos, dura mais que o linho para poder se deteriorar. E aí isso gerava um problema comercial que a DuPont queria entrar no mercado. Caramba! Então os filmes... Isso não era bom para o capitalismo. Não era bom. Os filmes todos que eram financiados na época para denegrir, né, a planta, eram filmes financiados pela DuPont. E além dos filmes, a gente ainda tem matérias publicadas em jornais naquele período, também que falavam coisas absurdas, que, por exemplo, quem fumava maconha crescia os peitos, aí tinha foto de um homem com ginecomastia dizendo que foi maconha. Coisas que, assim, sabe, de que quem fuma maconha, né, vai estuprar, aí mostra um cara louco lá que fumou e saiu estuprando. Então, juntando esse conjunto todo, quando chegamos na década de 80, a gente começa a ter, né, todo um investimento do governo Reagan com a questão da guerra às drogas. A gente teve uma personalidade, que era o Esslinger, que era um policial americano, que dedicou grande parte da vida dele para combater a maconha. Ele escolheu a planta para poder acabar com ela. Tinham investidores por trás também que ajudavam e financiavam, inclusive, as matérias jornalísticas, né? E aí, quando chega esse período ali, ele já tinha um caminho já armado, que isso se juntou com essa guerra às drogas e a gente teve toda a situação que levou a tanto encarceramento no mundo, né? Hoje, isso está mudando por conta de alguns aspectos. Primeiro, a gente está tendo uma reparação racial em relação à cannabis, que começou por conta de descobertas a nível médico. Quais são essas descobertas? Por volta da década de 80, né, a gente teve um cientista, que é o Dr. Rafael Mechoulam, que é um cientista israelense, que ele começou, junto com a equipe dele de pesquisadores, a descobrir um novo sistema que a gente tem no nosso corpo, que é o sistema endocannabinoide. Ele chegou nisso a partir da descoberta do THC, do canabidiol, e dali entender ao que essas moléculas se ligavam. Então, o nosso corpo tem? O nosso corpo tem um sistema igual ao sistema endócrino, que a gente tem só para fazer uma... São coisas diferentes, óbvio. Sim, claro, mas para a gente entender. Para entender. Você tem um sistema endócrino que tem receptores em todas as células do corpo para determinados hormônios. E aí, cada glândula produz o seu hormônio que chega no seu receptor em equivalência. Perfeito. No nosso corpo, tem também receptores endocannabinoides, em todas as células, sistema imunológico, neurônios, pele... Tudo tem esses receptores. E aí a gente produz também vários endocannabinoides que eles são liberados na corrente sanguínea e vão se ligando a esses receptores. E através desses endocannabinoides, alguns sistemas conversam com outros. Por exemplo, o sistema nervoso produz alguns endocannabinoides que conversam com o sistema imunológico e leva o sistema imunológico a ficar na sua homeostase, né? Então tem, por exemplo, um endocannabinoide que é a anandamida. A palavra anandamida vem de Ananda, que significa bem-aventurança, né, em sânscrito, e que é um endocannabinoide que leva a pessoa a entrar no estado de equilíbrio, diminui a irritabilidade, ela fica mais calma, diminui a ansiedade, a agitação. Ela é tão relaxante que ela diminui até os tremores do Parkinson. Por isso que o canabidiol é tão bom para o Parkinson. Então a gente produz essa substância para regular o sistema imunológico e o sistema nervoso. Quando começa a entrar no déficit de produção da anandamida, que pode ocorrer por conta de algum fator genético, às vezes já até de nascimento, pode acontecer... Pela idade? Pode acontecer pela idade, que os genes começam a não funcionar muito bem. Estresse crônico é um dos fatores mais prejudiciais nessa produção. Porque o que acontece? Os endocannabinoides costumam ser produzidos ali na membrana das células, na camada lipídica dela. Eles são lipídios. E aí, essa produção, a gente ali na membrana celular, nós temos algumas enzimas que degradam os endocannabinoides. Sim. Então, uma enzima que é chamada de FAR,
a amida hidrolase de ácidos graxos, ela degrada, ela come a anandamida. Isso. Quando nós estamos muito estressados, a gente aumenta a atividade da FA, começa a produzir muita dela, e ela começa a destruir a anandamida no corpo todo, começa a comer ela, devorar. E aí você começa a ficar sem anandamida e começa a entrar em causa. Aí você pode ter uma doença inflamatória, começa a ter, às vezes, um processo autoimune, você começa a ficar extremamente ansioso, irritado, a irritabilidade pode estar associada a isso também. Então, aí é onde entra a maconha, a cannabis. O canabidiol, por exemplo, eles descobriram que o canabidiol, quando nós ingerimos ele ou inalamos, o canabidiol bloqueia a FA, que é essa enzima que degrada a anandamida. E que é um lipídio, né? E que é um lipídio. Quando ele bloqueia a FA, a anandamida vai subindo. O seu corpo tem tempo para respirar, para produzir mais anandamida e repor o que estava faltando. E aí, de repente, a pessoa começa a entrar no nível de equilíbrio. Não é só o fato do canabidiol aumentar a anandamida que tem a ver com os efeitos dele. Ele também atua em vários outros receptores de serotonina. A gente tem por isso o sono. Interfere no sono, na questão da depressão. Pode interferir. Apetite? Apetite também, porque também entra nos centros, né, relacionados ao apetite. Pode interferir em receptores que a gente chama de termorreceptores, que são os receptores de quente e frio. Por exemplo, quando você tem uma pancada e põe gelo ou usa um gel de arnica geladinho, ele ativa um receptor que a gente tem na pele que promove a analgesia. Isso, e a cannabis, o canabidiol, quando entra no organismo, ele ativa esse receptor também e tira dor. Caramba. Por isso que é usado para dor de câncer, para uma série de condições também relacionadas à dor. Então, com a descoberta disso e esse avanço a nível médico, a gente começou a ter uma abertura de muita pesquisa. Tivemos, assim, dos anos 80 até 1910, as pesquisas todas foram barradas. 2010. 2010, mais ou menos. Tudo barrado. A gente quase não via estudo. Depois, de repente, quando começou a romper essa coisa de começar a falar em liberar a maconha para uso até medicinal e recreativo nos Estados Unidos, deu uma avalanche de pesquisa acadêmica só produzindo. E aí hoje a gente tem um volume de pesquisa médica enorme em diversos campos ligados à dor, a doenças psiquiátricas, a tratamento de pele na área cosmética, né? E, enfim, isso está fazendo uma revolução mundial e permitiu com que houvesse um retratamento também, nos Estados Unidos principalmente, em relação ao preconceito racial que foi imposto aos negros, por conta dessa história que eu contei lá atrás. Então a gente tem duas coisas misturadas, a ciência, a medicina, demonstrando o poder que essa planta tem para regularizar o sistema endocannabinoide desalinhado, que a gente até tem na medicina um termo para isso, que é síndrome clínica de exaustão do sistema endocannabinoide. Ele para de conseguir funcionar direito. E aí a gente está tendo esse trabalho médico vinculado também a essa questão de pauta de retratação contra o racismo. Sensacional. Você falou também dos mexicanos fora do ar também, né? Que tinham esse preconceito também. Tinha, né? também, porque existe muito preconceito latino, né, nos Estados Unidos. E aí isso juntou, tanto era para o preto quanto era para o mexicano, né? E aí está mudando isso gradualmente. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma resistência muito grande, porque as pessoas têm um preconceito ainda. Acho que falta a informação circular, por exemplo, isso que nós acabamos de conversar aqui. Muito legal. Se esse tipo de informação circulasse melhor na população e ela fosse melhor instruída, provavelmente a gente teria menos preconceito, a gente veria famílias que às vezes têm uma pessoa com Alzheimer, com Parkinson, outra condição de saúde, que essa planta trataria de uma maneira magnífica, porque restauraria um sistema que você não consegue com remédios convencionais fazer ele voltar ao normal, e ao mesmo tempo a gente conseguiria mudar essa pauta, né, do próprio preconceito por trás dela. Eu conheci o doutor... fugiu o nome dele aqui, eu vou lembrar daqui a pouco. Brasileiro? Ele é brasileiro, ele já faleceu, que foi um dos maiores pesquisadores que a gente teve aqui em relação a cannabis, foi inclusive premiado em vários lugares do mundo, né? Que era ligado à Unicamp. E ele deu uma palestra num congresso que nós organizamos, onde ele trouxe alguns números assim, muito impressionantes da fala dele, né? Entre várias informações. Um dos pontos que ele colocou
que mexe muito com a gente, você vê a quantidade de adolescentes ou pessoas jovens, não em si o adolescente, mas às vezes uma pessoa com 18, 20 anos de idade, Sim. que era presa por conta de um baseado, às vezes ainda é. Ainda é. E lá na cadeia ele passa por estupros subsequentes, por vários traumas, várias situações que às vezes não era um bandido, era simplesmente um usuário, e que destrói a vida inteira daquela pessoa. Quando ela sai, ela já não é mais aquele ser humano Sim. que poderia ter dado em algo na vida, né? Simplesmente ela sai totalmente destruída. E nessa cadeia, muitas vezes, ele é abraçado pelo crime organizado, né? Se ele quer se proteger, então, olha, então você fazer um pacto com, né, o crime organizado no Brasil. E aí você sai refém disso, Sai né? refém disso. E ainda tem um outro ponto também. Parte do desinteresse no nosso país na questão da regularização, da legalização da maconha, Sim. envolve interesse do próprio tráfico. Porque se regularizar igual alguns países, Estados Unidos, a regularização lá, ela gera imposto. Né? Se você for em Amsterdã, que tem uns coffee shops, eu já tive oportunidade de visitar, é outro mundo. Parece que você tem um menu igualzinho menu de pizza, de cannabis lá. Mas você não vê ninguém louco. O país, assim, todo mundo extremamente educado. Você vê um empresário com terno, gravata, que entra lá, toma o seu café, fuma a sua maconha e sai de lá super tranquilo. O nível de utilização de medicamentos de tarja preta diminuiu de uma maneira enorme, porque as pessoas substituíram a medicação de tarja preta pela maconha. E aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade por conta da desinformação, né? Então, talvez com o passar do tempo, à medida que essa visão, né, em relação do potencial da planta a nível da saúde, de um entendimento melhor, progrida, né, a gente possa ver alguma coisa diferente nesse aspecto. Ô, Fábio, os médicos estão mais abertos, a medicina está mais aberta, é isso? Melhorou muito. É. Melhorou bastante. Porque eles são fundamentais nisso aí, né, esses agentes de saúde. Eu participo como convidado em algumas pós-graduações de cannabis medicinal e a gente vê uma quantidade muito grande de médicos. Não só médicos, mas tem dentista, tem psicólogos, tem outros profissionais de saúde, veterinários. Os veterinários têm procurado muito o uso da cannabis para tratamento de animais. E a gente vê resultados magníficos com cães, por exemplo, com reumatismo, com aquelas dores crônicas, as dores de câncer. Sim. O cachorro vira outra coisa, ele fica mais feliz, ele levanta, sai daquele estado de dificuldade mesmo, né, de movimentação e letargia. Legal. Agora, o que vem primeiro na sua vida, né? O estudo da cannabis ou o estudo da aromaterapia? Porque você destilou aqui um conhecimento que eu fiquei impressionado, né? Eu conheço o seu conhecimento de aromaterapia, mas agora eu fiquei impressionado. Como é que é isso aí, na sua vida? Na minha vida, o conhecimento inicial foi o de plantas, de plantas medicinais, que desde menino, com 8, 9 anos de idade, eu já era apaixonado. Algum parente, alguém que... Não, na verdade, minha mãe gostava um pouco de coisas naturais, mas não tinha ninguém na família, foi uma coisa meio de alma. Vocês moravam em casa ou apartamento? Morávamos em casa, mas o que acontecia? Meus pais eram separados. As férias eu ia passar com meu pai no Rio de Janeiro, morava com minha mãe aqui. Sim. E lá no Rio, uma parte das férias eu passava em Nova Friburgo, que é a Serra de Petrópolis ali, né, lá em cima. Lindo. Na chácara da minha tia, onde lá tem uma mata incrível. E ela tinha um caseiro, que era o seu João, que entendia muito das plantas. Quando eu comecei a mostrar esse interesse, né, de saber para que as plantas serviam, como que elas podiam curar, a minha tia liberava o seu João alguns dias durante a semana, nas férias. Para ficar contigo. Para ficar comigo. A gente ia para o mato, ele me mostrando, essa planta serve para isso. A gente andava às vezes meia hora, 1 hora de facão cortando o mato. Achamos tal planta. Aí ele me explicando. Seu João. Eu pegava, punha a plantinha num caderninho para fazer uma escicata, anotava. E depois eu pegava os livros de fitoterapia, tinha aquele Alfonso Balbac, um livro verdinho das antigas, bonito, né? Aí abria, ia pesquisando, vendo o que ele tinha explicado. E ali foi começando. E aí, com 12 anos de idade, eu comecei a fazer perfume para vender na escola. Eu não acredito. Mesmo? Minha mãe, ela, de vez em quando, ela ia nas casas de essência aqui em BH e comprava. A gente tinha óleo essencial naquela época, né? Comprava umas essências para fazer uns pupurris, fazer umas coisinhas para dar de presente no final do ano, para as amigas. E aí eu ia com ela, e de repente aquilo começou a me trazer um interesse, mas não de fazer o pupurri, o que ela fazia, era de fazer os próprios perfumes.
E dali foi começando, aí eu fazia perfume com a essência sintética misturado com tintura de planta que era aromática. Numa época que a gente não tinha internet, não tinha tutorial, Não. você ia pesquisando e Ia experimentando, pesquisando, eu né? adorava ler os livros da biblioteca pública, né? Cara, Começar que por legal ali. isso. Alquimista Não mesmo. podia pegar o livro na biblioteca porque eu era criança. Criança? Minha mãe tinha que pegar para mim, eu ia com ela. E dali foi acontecendo, né? Depois eu fui chegando realmente na aromaterapia com óleo essencial, já mais na adolescência. Fui fazendo curso de um lado, curso do outro, né? Vários cursos na área de práticas integrativas também. Reiki, por exemplo, foi uma dessas práticas que eu dei aula por muitos anos, né? Eu trabalhei no Senac aqui de BH, dando aula de Reiki, aromaterapia uns 10 anos. E nesse período também, né, por volta do ano de 2000, eu tive que acabar montando uma marca de óleos essenciais que eu não imaginava que ia crescer tanto como é a Laszlo, porque naquela época a gente não achava óleo essencial puro direito. O que é um óleo essencial? Óleo Quando você essencial fala assim, é aquele aroma que você tem na planta, é um princípio ativo fitoterápico. Tá. Né? Então, por exemplo, quando você faz um chazinho de hortelã e toma ele para um tratamento de um problema estomacal, o que vai estar agindo no seu estômago, melhorando aquele distúrbio, é o óleo essencial que tem nele, que dá aquele geladinho, que é o mentol, que é um dos princípios ativos que ajuda nisso, que ajuda também para expectoração, para outras finalidades. Então, o que eles fazem? Eles pegam a planta em grande quantidade, aí 100 quilos, 1 tonelada, se necessário, coloca dentro de um destilador, que é igual um destilador de fazer cachaça, só que é adaptado para isso. E dali você passa o vapor de água e o vapor vai arrastando esse óleo, que é um óleo que evapora com muita facilidade. Aí do outro lado você tem o óleo que vai caindo e a água que vai separando ele. Depois ele então é separado. E aí, esse é o óleo essencial. Esse que é o óleo essencial. Ele é muito concentrado, hein? Ele é muito concentrado, você não precisa usar grandes quantidades, porque proporcionalmente a um chá você tem uma quantidade de princípio ativo muito maior em uma gota. Né? E dá resultados assim, fantásticos para a saúde. Que também tem uma curiosidade, eu falei do sistema endocannabinoide. Perfeito. Também da década de 90 para cá, a gente tem um outro sistema que vem sendo estudado, que é o sistema de receptor olfatório. Esse sistema, eu acredito que ele vai ser uma das grandes descobertas da medicina ainda, que vai talvez até gerar algum prêmio Nobel para esse século, porque ele tem abrido portas de descobertas na saúde impressionantes. Né? A gente tem receptores olfatórios nas células, tem receptorzinhos que são glicoproteínas que ficam na ponta da superfície da célula. Sim. Nos nossos neurônios aqui no nariz a gente tem, que a gente consegue identificar as moléculas odoríferas, mas todas as células têm também. Células da pele sentem cheiro, olho sente cheiro, sistema nervoso. E aí a gente tem receptores de um tipo mais expressos em alguns tecidos, em outros tipos. Parte desses receptores, eles são sensíveis ao que a gente inala de fora, que entra na respiração. Então, por exemplo, na floresta, quando a gente está dentro da mata, parte do óleo essencial que as árvores suam e vão liberando na atmosfera, todos os organismos vivos inalam e absorvem. Tanto o ser humano, se estiver lá, quanto animais e até outras plantas. Elas também absorvem pelos estômatos, que são orifícios na folha. E aí, quando entra dentro do organismo, no caso do organismo animal, ele tem esses receptores que identificam essas moléculas. Algumas delas, por exemplo, estimulam processos de ativação do sistema imunológico, ajuda a promover processos de desintoxicação, de alarme, de alerta, de uma série de coisas. Inclusive combate até radicais livres e algumas doenças. E a gente tem também a produção de algumas moléculas odoríferas dentro do nosso próprio corpo, onde um órgão conversa com o outro. Por exemplo, quando você faz se você fizer, eu sou vegetariano, mas eu conheço o cheiro. Tá. Mas se você fizer, por exemplo, fígado, tem um cheiro. Eu adoro Se você fizer coração, tem outro cheiro. Isso pulmão mesmo. vai ter outro cheiro. Cada órgão tem um odor. Interessante. Quando você vai comer os tecidos diferentes, você percebe. Isso Esse mesmo. odor que cada órgão produz cai na corrente sanguínea e intercambia uma comunicação nesses receptores entre um e o outro. Tem jeito de medir isso? Tipo exames, assim? É difícil, ainda né? não avançamos Seria nisso sensacional, na ciência, né? Mas por isso que eu falo que eu acho que esse século vai ser um século que a gente vai ter um avanço muito grande nessa ciência, assim como também da parte do sistema endocannabinoide, apesar de que ele está indo um pouco mais para o final do século passado, mas também está crescendo muito,
porque a gente vai ter descobertas fantásticas ainda em relação a como que os órgãos, os tecidos se comunicam utilizando essas moléculas e o impacto que isso pode ter na nossa saúde. Né? Porque eu fiquei um pouco impressionado, assim, quando você falou, né, agora nesse ponto, de como que a gente poderia conhecer melhor o nosso corpo, porque provavelmente a gente deve estar em desequilíbrio, que faz parte do ser humano, né? Então tudo isso aí pode estar desequilibrado e a gente nem percebe, né? Sim, a gente não sabe. Poderia ter talvez uma medição, né, de determinados compostos que à medida que são identificados, para ver como é que está a atividade do coração, do rim, disso, daquilo. Porque o que um órgão produz e manda a mensagem e o outro recebe, faz com que ele aumente a atividade dele. Né? Talvez, por exemplo, quem está hipertenso, aí eu estou teorizando, Perfeito. Talvez o coração, as artérias secretem uma substância aromática que faz com que o rim, que sinta aquilo, né, modifique a sua capacidade de filtragem e elimine mais líquido ou produza algum hormônio. Isso, inclusive, já se sabe em relação a bactérias intestinais. Por exemplo, o nosso intestino, tem, né, a microbiota intestinal, ela produz um ácido graxo que se chama ácido butírico. É um ácido graxo que a gente acha na manteiga também. Tá. Ele é um ácido graxo bem pequenininho, de cadeia curta, mas que é produzido por essas bactérias, entra na corrente sanguínea e se descobriu que os rins têm receptor olfatório para ela. Porque o ácido butírico ele tem cheiro de manteiga, aquele cheiro da manteiga é dele. Forte, né? Forte. Então, esse odor se liga a esse receptor, essa molécula, e faz com que o rim libere alguns hormônios e interfira na questão de quantidade que você faz de xixi, e isso acaba interferindo na pressão sanguínea. Então, por exemplo, pode ocorrer de uma pessoa que fez um tratamento com quimioterapia ou com muito antibiótico por um período prolongado e que desequilibrou a microbiota intestinal, dela produzir menos ácido butírico e esse indivíduo se tornar hipertenso no decorrer do tempo, porque essa microbiota não foi restaurada, não foi normalizada. Fábio, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, reconhece tudo isso? A aromaterapia? Como é a aromaterapia, sim. Sim. Ela é reconhecida como uma prática integrativa, né? E que não só a aromaterapia, mas a OMS ela tem uma visão muito importante a nível, acho que até histórica, né? E de reconhecimento, que são as medicinas naturais, né, ou medicinas tradicionais que vêm dos sabores tradicionais de cada um dos povos da Terra, tanto a medicina chinesa quanto a medicina etnobotânica de vários países, e eles tentam manter esse conhecimento resguardado e salvo, porque a nossa medicina convencional, né, a médica hoje, ela veio disso. E se a gente perde, né, as nossas origens em relação ao uso de plantas, de uma série de coisas, a gente, de certa forma, começa a perder uma parte da nossa história. Perfeito. Então, um dos conceitos da OMS em manter vivo esse conhecimento é em relação a essa questão dos saberes tradicionais. Porque as pessoas vão morrendo e elas não escreveram, não registraram isso, né? Era na vida deles. E a gente vê hoje na nossa sociedade como que isso está se perdendo, né? Antigamente, a avó passava para o filho, a antiga, né, que seria a bisavó passava para a avó e a avó passava para o filho e depois ia para o neto. E hoje a gente não tem mais isso. As pessoas muitas vezes não sabem para que serve um chá, não tem uma planta em casa até nem sabe para que ela serve, porque quando tem algum problema de saúde vai na farmácia e compra um comprimido. Aproveitar que a gente está falando da OMS, eu queria que você falasse, a aromaterapia hoje está no SUS também? Tá. Essa entrada e aceitação da aromaterapia e outras práticas integrativas foi muito importante também, não só para diversos países do mundo, mas principalmente para o Brasil, para que a gente conseguisse, através do Ministério da Saúde, ter essas práticas reconhecidas. E aí, em 2018, eu participei ajudando a equipe do Ministério da Saúde, e nós fazemos um levantamento de estudos clínicos em seres humanos, né, com uso de óleos essenciais, para que a gente conseguisse ter um reconhecimento de que essa prática, ela possa ter uma efetividade no tratamento de saúde. E aí hoje é uma das práticas que tem crescido muito a utilização em diversos hospitais, postos de saúde. É muito comum, às vezes, você ir em algum lugar e você vê em algum hospital ou algum posto alguém lá com difusor, né, ou algum médico. O que é um difusor? Difusor é aquele aparelhinho que você coloca água, pinga o óleo essencial e ele vai exalando. Nossa, né? Que sensacional isso. E a gente percebe essa diferença, por exemplo, eu tenho uma loja de aromaterapia, como que atualmente chegam pacientes de médicos com prescrição para comprar um óleo essencial.
coisa que antes de 2018, disso ter sido reconhecido, não existia, os médicos tinham medo de prescrever. Né? Então a gente tem, por exemplo, médicos que são ginecologistas que às vezes indicam o uso de um tea tree, que é o óleo de melaleuca, que em alguns casos de problemas de candidíase é fantástico, para banhos de assento, né? Outras formas de uso. Médicos que às vezes prescrevem também óleos como eucalipto, hortelã, para a área de expectoração, para pessoas que estão com bronquite, sinusite. É óbvio que a aromaterapia ela não vai substituir alguns tipos de medicamentos que são necessários em circunstâncias mais agudas e crônicas. Mas muitas circunstâncias de primeira instância de manifestação, mais simples, você consegue tratar com a aromaterapia, que é uma forma de fitoterapia, sem ter efeitos colaterais danosos, que alguns desses medicamentos que já vão ser usados em casos agudos e crônicos acabariam manifestando. Parece que a gente é muito ansioso, até com a saúde, né? Até com a saúde. Legal. Segura um pouquinho aí, viu? Respira, sente o clima e o cheiro. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha buzina, e a minha buzina hoje, ela vai ser a buzina do bem, tá bom? Então você que está acompanhando o programa, fica ligado, fica ligada, que ó, eu vou dar 2 buzinadas e tem uma surpresa para você. Falou? Aí beleza, aí a gente vai entrar no coisa. Bacana. Deixa eu só dar uma... Isso, ótimo. Então tá, muito bom. Tranquilo aí? Tá tranquilo. Tá, tudo bem aí? Tá dando para entender? Porque às vezes, né... Não é. Agora numa situação dessa, você não precisa parar. Você dá uma buzinada e volta. Tá. Tá? Eu não entendi muito bem o que vocês bolaram. Só que nessa buzinada nós vamos entrar com um material. Pois é, eu falei, ó, um recado aqui. Aí já voltaram. Tá, não precisa falar. Então agora voltando, vamos fazer o seguinte, ó, voltamos aí com o recado da UNA. Isso. Novamente a UNA. Tá. Vamos voltar aqui para a entrevista com o... Joia. Tá? Valeu, a gente acompanhou o recado da UNA, muito obrigado, parceira que está com a gente, né, no nosso Papo com Elias dessa segunda temporada, tá bom? Vamos voltar aqui o nosso papo sobre aromaterapia com o nosso convidado, né, o Fabian Laszlo. Agora eu queria ir numa outra coisa que eu fiquei curioso, sabe, Fabian? Porque eu li o livro e depois eu vi o filme. E esse livro fez muito sucesso, e o filme fez também, mas o livro fez muito na década de 80. O Perfume. Sim. Tem muito ali de ficção ou tem muito de realidade? O que você pode dizer para a gente? Você gosta do Perfume? O livro ele é mais rico, né, do que o Muito próprio mais, filme, né? Em questão de impressão que você tem ali, né, da vivência dele. Tem coisas ali que de fato fazem a gente pensar muito na questão da sensibilidade do cheiro, essa coisa do quando nós começamos hoje, eu falei dos feromônios, né? Que ali tem muito essa correspondência, mas é óbvio que ali no final tem uma viagem, né? Que faz parte, a licença poética, né? É a parte poética ali do filme que no final traz, e do livro, né? Que traz ali uma contextualização que faz a gente pensar e viajar, né? Em muita coisa. Fábio, a gente poderia educar o nosso olfato? É possível fazer isso? Sim, o olfato é um sentido que depende da gente dar atenção para ele. Isso. Eu acho assim interessante que muitas pessoas que às vezes começam a fazer curso de aromaterapia, elas começam a treinar o olfato de uma maneira que a gente percebe como que vai mudando depois a sensibilidade dela para cheiros, até Por exemplo, com cheiros sintéticos e outras coisas que às vezes ela não percebia muito bem antes. É igual você treinar o paladar, por exemplo, para vinho. Né? De repente você está acostumado a tomar um vinho desses aí bem baratinho, de 15 reais do supermercado, e aí vai evoluindo, daqui a pouco você não consegue pôr aquilo na boca, que você já é outra coisa. Mas é um processo, É um processo. Aí e você tem que ter algumas informações também, né? Senão a gente fica meio perdido, né? Você tem que ter contato com óleos que são puros, entender a diferença. Muitas vezes tem, digamos assim, alguém que vai te ajudar nesse caminho para você poder saber interpretar, porque o óleo essencial, ele é meio que o perfume da planta. A planta, ela cria ali uma composição que às vezes tem 100 componentes diferentes e cada molécula que ela secreta, que ela produz ali, não é feita aleatoriamente, não é lixo biológico. Tem um objetivo específico que ela secreta aquilo para alguma função. Então vão ter moléculas que vão servir para, por exemplo, atrair um polinizador, uma espécie de abelha, outra que de repente vai funcionar para repelir um grupo de nematóides, de percevejos, de formiga, outra que de repente pode na planta ter uma função hormonal no desenvolvimento dela, né? Tem
componentes que às vezes trabalham em conjunto para neutralizar o desenvolvimento de bactérias ou fungos que poderiam destruir a planta. E aí essas correspondências que muitas vezes a planta desenvolve para a própria defesa, quando a gente entende e a gente começa a trazer isso no âmbito medicinal, a gente vai descobrindo que muitos desses óleos têm capacidade de funcionar como um medicamento muito poderoso, né, de combater da mesma forma que a planta usa como uma arma biológica contra fungos ou bactérias, de poder tratar determinados tipos de infecções que muitas vezes até com os antibióticos convencionais não são resolvidas. O azeite, a gente pode dizer que o azeite é um óleo essencial ou não? Não, o azeite... Ele é processado, né? Porque a gente tem uma diferença do óleo essencial, que é a gente considera como sendo um óleo volátil, Tá. né, que ele evapora. O azeite está na categoria do que nós chamamos de óleos graxos, que são ricos em ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles não evaporam, até podem evaporar, mas a temperatura tem que ser muito alta. E geralmente são extraídos por prensagem. Aí entra o azeite de oliva, entra o girassol, óleo de amêndoas, enfim, todos esses óleos que a gente usa na cozinha, ou às vezes usamos para fazer massagem, já são considerados óleos graxos vegetais. Aí já é uma outra categoria. No seu Instagram me chamou a atenção uma campanha do Reino Unido com relação ao consumo excessivo de óleo vegetal por crianças, né? E é uma campanha até forte, a foto é muito forte, né? Uma criança bebendo óleo assim. Fala um pouco disso pra gente. Tá, aquela campanha, ela ocorreu em 2006. Né? E de lá de 2006 para cá a situação só piorou. Né? Ela era uma campanha para tentar trazer uma conscientização na população de como as crianças, mas isso também envolve os adultos, consumir um volume de gordura muito maior do que o organismo precisa. Só para você ter uma ideia, para a gente conseguir uma colher de sopa de óleo de milho, a gente tem que espremer cerca de umas 12 a 14 espigas. Ou seja, eu tenho que tirar o milho dessas 12 a 14 espigas, espremer para fazer uma colher de sopa. Você não vai comer 12 a 14 espigas num dia. Sim. Né? A não ser que você está muito esfomeado. Não, mas uma recomendo. colher de sopa de óleo de milho, ela está encharcada num pacotinho de batata frita fácil. Então, à medida que a gente soma isso, né, com mais alguma coisa que comeu de manhã, de tarde, de noite, e aquilo vai somando, a campanha falava com relação a uma criança ao longo de um ano chegar a ingerir 5 a 10 litros de óleo, né, ao longo do ano. Hoje esses números são muito maiores, porque além do óleo que já vem na batatinha e que vai vir na comida, tem também a margarina, que as pessoas consomem muito, né? Assim, os alimentos hoje eles são muito gordurosos e muito cheios de açúcar também. E essa mistura de gordura com açúcar, ela é uma bomba no nosso organismo, porque as duas coisas elas alteram muito quando elas estão juntas o nosso metabolismo a nível de energia e acaba levando aos processos, né, de obesidade, desenvolvimento de resistência à insulina, problemas cardíacos. E se isso já vai começando com a criança desde pequena, à medida que você vai envelhecendo vai ficando pior. Porque o açúcar, Harvard, né, os cientistas de lá chegaram a fazer estudos com ratos e demonstrar que o nível de adição, né, de mecanismo de vício do açúcar, da sacarose, é muito parecido com o da cocaína. E é mais difícil até, às vezes, largar o consumo do açúcar do que da cocaína, porque a gente está tão viciado que ao longo da vida, para você parar de consumir, você não consegue. Né? E aí você imagina, desde criança, aquele consumo sendo instituído, né? Tudo que a gente às vezes vai tomar hoje em dia, entopem de açúcar, né? Você vai pedir um café, um suco, você tem que implorar para poder ou não colocar nada ou colocar muito pouco, né? Porque a gente tem uma tendência na nossa sociedade de entupir, colocar 2, 3 colheres de sopa de açúcar. E aí isso progressivamente vai causando um monte de danos. Vamos voltar ao aroma, assim, né? Eu queria que você falasse um pouco voltando a essa questão de aprender, né, a educar, né, o nosso olfato. Eu vejo que nos cursos de gastronomia tem disciplinas específicas para isso, né? Vamos falar um pouco disso, dessa relação, né, do cozinhar, do preparar com a nossa capacidade do olfato. Bom, o aroma que a gente tem nos alimentos, quando a gente sente o cheiro dos temperos ou da própria comida, das verduras, das frutas, aquilo tudo ali é óleo essencial. A gente pode destilar, pegar esses próprios alimentos e colocar eles num destilador, extrair. A gente tem óleo essencial de cominho, de coentro, tem óleo essencial de cúrcuma,
canela, cravo, tudo isso aí a gente consegue extrair. E nós podemos usar na forma do próprio tempero, né? Então, muitos daqueles componentes, eles são componentes que trabalham muito o sensorial, né? As emoções das pessoas. O tempero que tem na alimentação, ele também traz uma questão de trabalho no âmbito emocional, assim como o trabalho que a gente tem com a própria aromaterapia, né? De usar determinados óleos que podem ir ajudando na questão do tratamento de depressão, de ansiedade, disso ou daquilo. Então, a culinária hoje tem algo que tem acontecido também em alguns países, que é a utilização de óleos essenciais na culinária, né, que é a gastronomia aromática. Aqui no Brasil isso ainda não é muito desenvolvido. Eu já cheguei a dar até a aula disso. Em 2006 eu dei um curso que cheguei até a aula até com chefe de cozinha, onde a gente introduzia o uso de óleos essenciais na gastronomia. A gente geralmente dilui em algum azeite para usar em alguns pratos. Às vezes a gente faz a diluição, por exemplo, você pode pegar uma vodka e colocar um pouquinho ali, algumas gotinhas que você vai borrifar em algum prato. Tem várias formas disso poder ser feito. Mas quando é bem associado o óleo, que são esses óleos de temperos mesmo, né? Isso. E que a gente consegue fazer um bom blend, a comida ela fica com um perfume que é uma coisa extasiante. É uma experiência assim, muito diferenciada que as pessoas têm. E eu ficava observando como que encanta, né? Porque todo mundo, quando chega no curso, fica aqui naquela coisa, né? De querer comer, de experimentar. E não sobra nada, come tudo. Muito interessante. Voltando também à questão do olfato, eu vi outro dia também no seu Instagram, né, você explicando como que, por exemplo, né, a questão de você introduzir algum químico através do olfato seria muito mais eficaz do que injetar pela veia, por exemplo, em tratamentos com câncer. Inclusive com câncer, a gente tem um trabalho de pesquisadores brasileiros, né? Um desses pesquisadores é o Dr. Clóvis, que desenvolveu um tratamento com álcool perílico, que é um derivado de óleo essencial. Ele existe em plantas, mas ele pode ser sintetizado a partir do limoneno, que tem no óleo de laranja. E o álcool perílico, via inalatória, mostrou um efeito muito eficaz e benéfico no tratamento de glioblastoma, que é um câncer cerebral de altíssimo grau de resistência. Então, o Clóvis ele tem publicações científicas, né, com grupos de pacientes que, inclusive, conseguiram curar de glioblastoma através da inalação do álcool perílico. O que acontece é que o óleo essencial, diferente de muitas substâncias que têm difícil capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, que a gente tem uma barreira de proteção ali, barreira sanguínea no cérebro, Sim. que não deixa qualquer coisa entrar, porque senão vai que destruir os neurônios, vai nos matar. Perfeito. Mas os componentes de óleos essenciais são tão pequenininhos que eles conseguem burlar essa barreira e entrar e chegar dentro do cérebro. E a gente sabe que tem moléculas de óleos essenciais que interferem em neurotransmissores. Então tem, por exemplo, moléculas no óleo de patchouli que mostraram, quando o patchouli é usado em ratinhos, que aumenta a secreção e a circulação de dopamina no cérebro. Então, por exemplo, uma pessoa que tem anedonia, uma depressão com falta de energia, de motivação, o uso do patchouli, por exemplo, pode aumentar um pouco dessa dopamina, melhorando a disposição dessa pessoa. Aí, muitas vezes, na aromaterapia, as pessoas falam, patchouli é bom para trabalhar a autoestima. É uma coisa meio empírica, mas cientificamente, quando a gente vai nesse lado, né, de entender o aspecto dos neurotransmissores, onde que as substâncias estão atuando, a gente vai entender por que as pessoas falam que algumas coisas fazem muito sentido. Não é tão direto assim, não é tão direto, né? Eu tenho acordado muito cedo, né, às 4h30 da manhã, porque eu estou fazendo um programa em rádio, na Rádio CDL, que é de 6 às 8 da manhã. E nos últimos dias eu dormi tarde, né? E acordei muito cansado. E eu ia vir fazer essa entrevista contigo. E eu lembrei, falei, nossa, tudo que eu queria... Eu tomei um chá, né? Essa coisa toda. Mas, poxa, tudo que eu queria agora é poder cheirar alguma coisa que me deixasse um pouco mais, né? Com um pouco mais de energia, assim. E aí você falou que isso é possível, né? Sim, geralmente quando a gente está nesse tipo de cansaço, meio sem energia mesmo, energia, né? ou de manhã cedo, precisa dar uma engatada no cérebro, ou depois do almoço, né? Porque às vezes está também a mente já cansada, a gente costuma usar muito alecrim, hortelã, são exemplos de óleos que dão uma melhorada muito boa na questão da atividade mental. Aí o que tem nesses óleos?
tanto o mentol quanto o cineol é o eucaliptol que tem no alecrim, Do alecrim. são moléculas que inibem uma enzima que se chama acetilcolinesterase. Essa enzima, ela quebra a acetilcolina, que é um neurotransmissor que a gente produz no cérebro, que faz as ligações sinápticas. Então, quando a gente começa a ficar cansado, o raciocínio vai ficando fraco, é porque a acetilcolina está baixa. Aí, quando você bloqueia a acetilcolinesterase, ela não degrada a acetilcolina e vai aumentando o cérebro. Aí a sua agilidade mental, aos pouquinhos, ela vai só subindo. E aí você fica com a mente mais desperta, com menos cansaço. Perfeito. E o contrário agora, eu queria abordar contigo. Para a gente dormir, para ter um bom sono, a aromaterapia pode ajudar e como? Olha, o melhor óleo para isso é lavanda. Lavanda? Lavanda. Uhum. E que é o óleo essencial mais vendido no mundo, na aromaterapia. Ah, é? De todos os óleos, é o óleo que mais vende e que as pessoas mais conhecem, né? A gente meio que fala até que a porta de entrada na aromaterapia, geralmente, para a maioria das pessoas, é com óleo de lavanda. Que elas acabam buscando algo para diminuir a ansiedade, para dormir melhor e, pumba, cai na lavanda. Né? Então, a lavanda a gente pode usar no difusor, à noite, quando for dormir. Ou a gente também pode fazer o seguinte, você pode pingar uma gotinha da lavanda na palma das mãos, esfregar, você passa debaixo do travesseiro e deixa o travesseiro, né, com esse óleo de baixo, não onde você vai encostar. Porque se você encostar o rosto em cima vai ficar muito forte. Vai te atrapalhar até para dormir. Então você pode usar dessa maneira, uma gotinha só, ou põe no difusor. A lavanda, ela melhora a produção de GABA, que é um neurotransmissor que promove relaxamento. Ela bloqueia a secreção de outro neurotransmissor, que é o glutamato, que excita, né? Então ela diminui a produção dele. Então, com isso, ela já diminui muito a ansiedade, a agitação da pessoa. E tem um estudo que mostrou que a lavanda melhora a produção de melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Então, quando ela é usada à noite, já perto de dormir no quarto, ela vai acabar trazendo um efeito muito positivo. A aromaterapia também, às vezes as pessoas querem ter um resultado para certas questões imediatas. Sempre, e nem né? sempre Ansiedade. é igual remédio. Você também vai precisar de um tempo de uso para o corpo começar a responder. Então, eu já adianto que assim, podem ter pessoas que vão ter uma primeira experiência do primeiro dia com a lavanda maravilhosa e outros vão começar a sentir uma melhora no sono a partir de uma semana, 15 dias de uso. Aí você tem que usar mesmo como... Tem que pensar que é um fitoterápico que você está usando, um remédio natural, só que você está usando pela inalação. E esse ponto da inalação tem um aspecto nele também muito relacionado a preconceito. Nós fomos adaptados, né, e acostumados dentro da visão da medicina de que para tratar tem que tomar alguma coisa. Tem que ser um comprimido, uma cápsula, um chá. E quando a gente fala em inalar, a gente acha que inalação é uma coisa que não é fraco, não funciona, mas dá um resultado muito bom. Tem coisa, tanto com o caso do próprio câncer, né? O tratamento que o Dr. Clóvis faz é impressionante. Eu me lembro do Vic Vaporub, né? Que é uma pomada que limpa tudo, né? E é a partir do olfato. A partir do olfato. Interessante demais. Eu queria que você falasse um pouco agora da editora. O que é a editora Laszlo? Então, na área da aromaterapia, nós tínhamos até 2016 cerca de uns 2, 3 livros de aromaterapia só publicados no Brasil. As editoras praticamente não tinham interesse no tema. E eu acho que assim, para a gente mudar a sociedade, fazer uma transformação de conhecimento, a coisa mais poderosa que a gente tem para isso, a melhor arma é livro. Então, uma parte do meu tempo e da empresa foi dedicado para criar uma editora para traduzir esses livros de aromaterapia de fora do Brasil, que tem muitos publicados fora, livros importantíssimos, para a gente trazer para cá. Publicamos, obviamente, de autores brasileiros também, mas a gente trouxe muitos livros. Hoje a gente está com cerca de 70 obras publicadas. Tem alguns livros que não são de aromaterapia, né? Um dos temas que a gente enviesou também foi o de cannabis, que eu também vi que é uma pauta aqui no Brasil. A gente não vê muita publicação de livros da cannabis voltada para a questão medicinal. A gente tem muita coisa ligada à legislação, né, a racismo, preconceito, mas o uso medicinal é muito fraca a literatura. Então, a nossa editora também já publicou vários livros também ligados à cannabis medicinal. Inclusive, esse aqui é do Dr. Mark Circus. Mark né? Circus. Medicina canabidioide, o poder da cannabis no tratamento de doenças. Né? Então, interessante, né, a gente poder quebrar esses preconceitos, né? E eu estou vendo um livro muito bonito também, né? Então, tem isso também, né? A gente tem que ter uma coisa bem feita, né? A ideia era também trazer a foto das plantas, né? Para que as pessoas
que muitas vezes nunca viram ela, né, assim, ao vivo, pudessem ali pelo menos ter uma convivência também, né, visual, para saber quem que é a cannabis. Claro, né? claro. Você vai usar a planta como um remédio e não sabe nem como é que ela é, né? Isso. Por falar na cannabis, né, você conversava comigo fora do ar da questão de como que a cannabis tem resíduos que podem ser aproveitados. Ela pode ser praticamente 100% aproveitada, né? Então, essa envolve uma das pautas atuais, até que a Anvisa está no processo, até maio agora vai fazer uma liberação de uma nova legislação para a questão do cultivo do cânhamo. É importante as pessoas saberem a diferença quando a gente fala em maconha e cânhamo. Vamos lá. É a mesma planta, né? Só que são plantas com um perfil genético um pouquinho diferente. Né? O cânhamo é uma cannabis sativa que dá talos mais compridos e ela não produz quase canabinoide nenhum. Geralmente é menos de 1%, é bem baixa a produção. Então não tem THC, não tem canabidiol e quando tem é bem pouco. Perfeito. E a cannabis sativa, que a gente chama de maconha, ela já tem uma estrutura de corpo maior, né? Produz esses botões, né? Que são botões florais mais concentrados e que ali tem bastante canabinoide, que aí já tem a aplicação medicinal. Então, o que hoje está se discutindo inicialmente é o plantio do cânhamo, e esse plantio de cânhamo, ele seria para a produção de roupa, né? Tecido, que é como a gente falou anteriormente. É antigo isso, né? É antigo isso. Vem lá desde a época das caravelas, né? Bem antigo. E que produz um tecido resistente e também para o nosso clima é muito bom porque ele é um tecido que não dá aquele calorão, né? Ele é fresco. Eu já vi até tênis, mochila, essas coisas, faz Isso. tudo. É igualzinho linha, a mesma coisa. Então tem essa parte de tecido, a né? A parte de do tecido, cânhamo. aí isso vai se aproveitar o talo. Só que a planta, quando é colhido o talo, ela já maturou, ela já deu flor e deu semente. Então nessa etapa, as flores dela podem ser destiladas para tirar óleo essencial, para ser usado em perfumaria. A semente dela pode ser prensada para tirar óleo. Aí a gente tem um óleo igual um óleo de cozinha, né? Que é um óleo riquíssimo em ômega 3, em alguns princípios ativos. Pro colesterol, é um óleo magnífico para a saúde. E além disso, a gente ainda tem, do que sobra da prensagem da semente, uma massa que é riquíssima em proteína. A proteína da cannabis, ela tem uma complexidade de aminoácidos muito interessante para ser utilizada a nível de saúde. Então tem, por exemplo, o Canadá, próprios Estados Unidos, alguns países que já estão, né, com um avanço um pouco maior nessa questão da liberação da planta, comercialização não só da proteína de cannabis, mas leite de cannabis. Você vai no supermercado, você acha, igual a gente tem leite de amêndoa, leite de caju, então tem esses leites vegetais também da proteína de cannabis, que para a saúde é magnífico. Sensacional. Então, assim, vai ser uma planta que vai dar para aproveitar vários pontos dela e ainda sobra um resto daquilo, porque tem raiz, tem um resto de folha e tudo. Isso consegue ser juntado, processado e virar tijolo. Tem casas hoje construídas com tijolo, a casa integralmente é tijolo com lama, né? Com argila. Argila. Aí mistura as duas coisas, dá uma prensada naquilo ali e forma um tijolo, um bloco super resistente. Vocês produzem óleo de cannabis? Eu tenho habeas corpus para produzir para mim. Como é que é esse negócio de liberação, né? Autorização? É o seguinte... Achei estranho o termo habeas corpus, assim, né? Mas lembra mais uma vez a questão criminal, essa coisa toda, né? É justamente esse que é o isso ponto. mesmo, né? É isso mesmo. Que é uma pena. É um pouco triste isso. A gente está com essa questão agora do STF na liberação de 6 plantas por pessoa. Então, teoricamente, qualquer um de nós aqui pode ter 6 plantas em casa. Perfeito. Que não vai ser preso. Se tiver uma denúncia, você vai ter que ir lá para a delegacia, vai ter responder lá alguma coisa, mas você não vai para a cadeia. Perfeito. A não ser que o policial encrespe e o delegado ache que tem alguma outra coisa. Né? Então, atualmente, a gente está numa questão entre o STF e a Justiça brasileira para chegar a um meio termo, porque o STF liberou isso. Sim. Mas os policiais, né, as delegacias, elas não estão com essa outra parte resolvida. Então precisa agora de ter uma etapa posterior disso regularizar para que ninguém que tenha 6 plantas chegue lá e crie-se um problema. Isso. Ou tenha que as 6 plantas serem tiradas da casa da pessoa, uma vez que isso já é um direito instituído. E é um investimento da pessoa. Justamente. Né? E aí, para quem, até então, né, quando eu tirei meu habeas corpus, não tinha ainda essa determinação do STF, para você poder plantar
e não ter risco nenhum de que alguém denunciou, aconteceu alguma coisa, a gente dava entrada na justiça. Normalmente você tem que ter algum problema também para justificar, né? Sim. Eu tinha um problema de artrite psoriática, que eu tentei tratar com vários recursos e não melhorava, e a cannabis me ajudou muito com isso, né? O óleo de cannabis. Então, o meu HC foi para poder ter o direito para eu produzir o meu próprio óleo para poder fazer o meu tratamento. Quando você conseguiu isso? Tem um ano, É muito um ano recente. mais ou menos. Um ano. Só que eu dei entrada, fiquei 2 anos 2 ali anos. para poder, depois de um ano Aham. passado, conseguir. Tá. E aí mas você assim, pode eu posso produzir. plantar, posso produzir. No meu perfil no Instagram eu posso mostrar as plantas. Como eu dou aula em algumas pós-graduações de cannabis e na aromaterapia eu também acabo falando do sistema endocannabinoide, eu mostro a planta, né, mostro um pouco, falo para as pessoas um pouquinho sobre isso. Então, eu busquei também o HC por conta de poder ter a liberdade de expressão para, como professor, também falar da planta, Claro. de maneira a não correr risco de, por exemplo, estar me expondo na rede social, dando aula, mostrando alguma coisa dela e daqui a pouco tá a polícia batendo na minha casa. Sim. O Fábio, eu fiquei pensando assim, você falou da artrite, né? Bom, jogadores, esportistas, né, de final de semana, atletas e tal, têm interesse, né? O tempo inteiro a gente está falando muito do Alzheimer e do Parkinson. Todos nós, né, envelhecemos e com o nosso envelhecimento, de alguma forma, em algum grau, isso vai chegar até a gente, né? Problemas para dormir. Eu acho que 90% da população tem problemas para dormir. Concentração nem se fala agora com o celular. As pessoas podem estar acompanhando a gente e perguntando assim, poxa, eu gostaria de experimentar. Como é que eu posso fazer? Como é que a pessoa pode fazer? O que você indicaria? Assim? Bom, no caso específico da cannabis, né? Isso. Hoje, normalmente, as associações de cannabis medicinal que tem, né, qualquer um que esteja nos assistindo, pode entrar no Google e escrever Associação Cannabis Medicinal. Isso, aí põe o estado, a cidade, como é que é? Eu não Você preciso. pode colocar o estado, Tá. porque quase todos os estados do Brasil tem. Tá. As associações, normalmente, elas têm uma liminar da justiça que permite que elas produzam óleo e, normalmente, alguma coisa elas têm que vender para se manter, mas elas também fazem doação para pessoas carentes. É mesmo? Tem associações que fazem vários trabalhos sociais em algumas cidades que são assim, muito bonitos, inclusive. Tá. Então, assim, a pessoa entrando no Google, ela já vai achar várias. Não vai ser difícil, vai ter provavelmente associação na cidade ou no estado onde ela morar. Tudo bem, aí você Mas tem onde comprar, mas normalmente- não é só comprar, né? Você tem que saber usar. Justamente. Aí, normalmente, ela vai precisar de um médico para poder orientá-la. tá. Até porque algumas associações, quer dizer, praticamente acho que todas, elas exigem o receituário médico, porque é Perfeito. considerado um medicamento. Olha né? só. Porque senão vira droga, tá? Vai ser vendido, vai ser enquadrado, entendido como outra coisa. E aí, no caso, você tem na prescrição médica, vai ter também a posologia, vai ter a forma de uso correta, porque a gente também não, a cannabis, apesar dela poder ajudar em inúmeras coisas, ela tem suas contraindicações também. Claro, como o fitoterápico tudo. ele não é isento de óleo essencial também, na Sim. aromaterapia tem suas contraindicações. Então você tem que saber para que você pode usar e o que não pode, né? E qual é a melhor planta. Porque também tem o seguinte, a gente tem canabinoides diferentes. Tem o THC, hidrocannabinol, e tem o canabidiol, que são os dois mais conhecidos. Sim. Mas a gente tem outras centenas de canabinoides. Tem o canabigerol, que também é o outro que está sendo mais estudado. O THC é o que causa as alterações mais que são chamadas de psicoativas. Perfeito. E que acabou sendo o canabinoide mais demonizado. Mas, assim... Ele não é o único, né? Não é o único, isso. e particularmente, para mim, o canabidiol também é psicoativo, mas Isso. criaram essa definição. Eu acho que quem define isso nunca usou, porque se usar... Provavelmente. Se usar, vai ver que não é bem por aí. Mas o THC, ele causa geralmente excitação. Então, uma pessoa que é mais ansiosa, que é muito agitada, que tem algumas características, até psicose, Isso. esse tipo de indivíduo não pode usar o THC, vai piorar o quadro dele. Perfeito. Mas o THC ele é fantástico para quem tem depressão, por exemplo. Né? Para quem tem, por exemplo, muita dor crônica.
E normalmente ele é combinado com o canabidiol, porque o canabidiol ele se liga num receptor onde o THC se liga e diminui a potência dele. Quando os dois estão que juntos, legal. eles trabalham em sinergia. Olha só. E aí fica menos forte o efeito. Que coisa. Pra alguns- Na planta você tem dois elementos Essas que mole- se equilibram, elas se um anulando equilibram. o outro um pouco, assim. Então tem medicamentos, até nas próprias associações, que alguns óleos têm um pouco mais de THC e menos canabidiol. Perfeito. Outro tem mais canabidiol Diol e menos THC. Porque de acordo com a patologia que nós vamos tratar, a gente precisa de ter mais de um ou menos de outro. E Nossa. aí por isso que é importante que o médico que mu- tem esse conhecimento Aham. faça a prescrição adequada para o paciente, na hora que ele for fazer o tratamento dele, ele consiga ter o resultado com boa efetividade e sem efeito colateral. Ou seja, é ciência. É conhecimento. ciência. Né? E é muito importante falar também que é o seguinte, o óleo de cannabis, né, que é preparado ali pela infusão da planta, tem uma metodologia para a gente fazer, quando ele é tomado nas devidas dosagens, ninguém fica alterado. Você começa a ter uma melhora no sistema endocannabinoide, melhora sintomas, às vezes dor, uma série de coisas, mas você não fica chapado, não tem aquela coisa que o pessoal fica achando que vai Isso. tomar e vai ficar doidão. Doidão, aham. Não acontece. Obviamente, se você passar da dosagem de tratamento terapêutico, vamos supor que o médico te prescreveu 10 gotas. Isso. E você vai lá e toma 30, pum, você vai deitar na cama ali e vai ficar chapado. Vai ser exato. igualzinho ter fumado um baseado. Aham. Mas quando você usa na dosagem medicinal, ela não te altera, não te dá dificuldade cognitiva, não atrapalha em nada. Sensacional. Então, isso é muito importante quem está nos assistindo saber, porque muitas vezes a pessoa tem um preconceito porque acha que vai ter esse tipo de alteração. Isso, que vai ficar doidão. E não fica, nem fica doidão usando óleo. Aham. Muito interessante, né? Muito interessante. Deixa eu aproveitar. Assim, as associações também indicam médicos, porque às vezes a pessoa pode ter uma dificuldade. Indicam. Tá. Se ela procurar pelo Google uma associação próxima dela, ela pode pedir a indicação de um médico, que geralmente as associações têm vários médicos que trabalham em conjunto. Aí vai orientar se é um psiquiatra, se é às vezes é um reumatologista, alguém que está um pouco mais dentro da especialidade daquele paciente. E aí ele faz uma consulta e vai saber direitinho qual tipo de óleo que ele tem que adquirir. Fabiana, você já passou por muito preconceito? Um pouco. Na minha, assim, não só pela a cannabis, mas a minha própria área da aromaterapia também é uma área que eu vivenciei ao longo dos anos um pouco desse preconceito. Né? Quando eu comecei, antes da aromaterapia ter entrado no SUS, as pessoas tinham uma visão de que o óleo essencial era uma coisa meio esotérica. Né? Aquela coisa do cheirinho, que não magia. Né? E também esse estigma de que o que a gente usa por inalação não trata, que é um pouco né, levado por esse âmbito. Mas com o decorrer dos anos, isso tem mudado bastante. A gente vê que teve uma evolução, uma melhora nesse sentido. Então, você vê que a própria cannabis tinha esse preconceito todo que a gente contou lá atrás e que países como os Estados Unidos estão mudando tudo, né? Você está tendo liberação para comércio, para uso tanto recreativo quanto uso medicinal. Então, gradualmente no Brasil também é uma questão de tempo. Né? Essa mudança está acontecendo a nível do mundo todo. O Uruguai, o nosso vizinho aqui, né, é um dos países de referência. Já também teve um avanço nesse aspecto. Tem alguma explicação por que o Uruguai, assim? Eu fico um pouco impressionado, assim, com um país tão pequeno e tão progressista. Eu acho que é uma questão do próprio povo, né? As pessoas pensam de uma maneira um pouco diferente. E tão próximo da gente, né? Poderíamos Parece tão distante. Poderíamos estar pensando igual, né? Na verdade, o Uruguai era parte do Brasil, né? A gente teve uma guerra ali com a Argentina e depois separou. O Sul parece muito mais com o Uruguai do que com outra parte do país, né? Exato. Mas não nesse ponto, né? Não nesse ponto. Precisamos aprender com os vizinhos, irmãos uruguaios. Precisamos aprender com eles. Muito legal. Fábio, eu tenho a buzina, a famosa buzina que eu faço uma referência ao Chacrinha, e aí você pode, né, vou tocar a buzina, e aí você fica à vontade. Você pode buzinar alguém, ou alguma coisa, ou algum fato, alguma instituição. Fique à vontade, tá bom? Duas buzinadas e é contigo. Tá. Bom, eu vou usar a buzina aí para dar um toque, né, na turma do preconceito, que eu acho que preconceito com relação, vamos focar mais na questão da maconha, né? Por favor. Que é uma perda, né, um retrocesso muito grande, principalmente quando a gente vê o meio familiar, que acho que é o ponto que mais mexe comigo, porque assim, pelo fato de eu hoje estar presidindo uma associação e também ter contato com muitos médicos, muitas pessoas ligadas a essa causa, né? Eu tive a oportunidade de ver casos clínicos de pessoas
com certos tipos de condições de saúde que depois de usar um óleo de cannabis foi uma coisa assim impressionante como que né? transformou. Eu sou testemunha disso. A gente tem um membro da associação que ele foi um dos primeiros a ser entrevistados no Brasil com o uso de cannabis, do óleo de cannabis para o filho. E ele, na época, foi um dos primeiros HCs, habeas corpus no Brasil também, para ele poder plantar e produzir para o filho. E o filho dele tinha cerca de 20 convulsões por dia, por conta de problemas, né, neurológicos. Era uma situação bem desesperadora para a família. E simplesmente, quando entrou com óleo de cannabis, acabou. Já tem anos que o filho dele é medicado com a cannabis que ele produz. Isso aqui em Belo Horizonte? Ele é do interior de Minas. Do interior de Minas, né? olha E não só. tem mais nada. Mas tem muitos casos de Alzheimer, de Parkinson. Parkinson é impressionante. Você pega uma pessoa que está ali tremendo toda, ela toma a dosagem certinha do canabidiol, daqui a meia hora, 1 hora, acabou. A mão fica toda estável. Então, para quem tem alguém na família que tem algum problema de saúde, que de repente tem esse preconceito, às vezes é um preconceito inclusive religioso. Claro. Né? E com aquilo que eu falei, poxa, a gente tem achados lá em Israel de templo judaico da época de Cristo que tinha maconha lá no templo. Nem Jesus tinha esse preconceito. Né? Então a gente tem que realmente estudar para transpor esse tipo de estigma que tem na nossa cabeça, se abrir e ver que é uma planta medicinal que pode realmente ajudar a humanidade de uma maneira muito especial e entender que a gente tem um sistema endocannabinoide no nosso corpo que muitas vezes entra em desequilíbrio e que essa planta ela é uma planta milagrosa porque ela consegue reequilibrar ele. Isso. E que faz uma mudança muito grande. Eu acho que um dos pontos que mais mexe comigo é quando eu, por exemplo, eu tive minha mãe e meu pai que faleceram de câncer. Na oportunidade eu não conhecia a cannabis para esse uso, mas eu vejo algumas pessoas que às vezes estão com os pais já numa reta final da vida, ou com Parkinson, ou com Alzheimer, ou com câncer, alguma doença de final de vida, onde você pode dar um mínimo de qualidade naquela reta final para aquela pessoa poder sentir menos dor, estar melhor, e aí é um presente divino que você consegue dar. Né? A gente tem um cientista que, para mim, é uma grande inspiração em relação a defesa da cannabis, que foi o Carl Sagan. O Carl Sagan, ele foi um cientista, né, que era um astrônomo, apresentava o programa Cosmos, publicou inúmeros artigos científicos, foi um escritor assim prolífico, né, com várias obras. E Contato, né? É dele, que é um filme também maravilhoso. E depois de muitos anos, ele contou que o que mais inspirou ele, inclusive com teses de astronomia, com os livros que ele escrevia, era a cannabis, era a maconha. Ele fumava uma maconha e aquilo ali abria a mente dele. Era o THC, porque é o THC que faz esse papel, né, no sistema nervoso que te amplia e te traz criatividade e ajudava ele a ter as ideias transformadoras que ele trouxe para o mundo. O maestro Fábio Mequete, a gente conversou com ele no ano passado, maestro da Filarmônica daqui de Minas Gerais. Ele falou que um dos grandes compositores, não vou lembrar o nome dele agora, oriental, que fez obras belíssimas, né, usava ópio. E o próprio maestro Fábio Mequete, com toda, né, a educação, delicadeza dele, falou, olha, eu não posso ser contrário a isso, porque eu amo aquele tipo de obra e tal. Né? Não que eu use e utilize, mas né, a gente precisa rever o nosso posicionamento. Você sabia que Shakespeare usava maconha? Shakespeare, é mesmo? Eles acharam vários cachimbos no quintal da casa dele, Shakespeare. Cheio de maconha lá. Danadinho. Muito do preconceito vem também do receio, do medo de viciar, de não conseguir se livrar. O que você tem a dizer sobre isso? Também é um problema. Não é? Como né? todo medicamento, claro. como toda droga. Sim, né? sim. Isso é um ponto legal e muito importante você ter trazido, porque é um dos pontos do medo, né, do receio das pessoas em relação à maconha. O vício, ele não é uma coisa intrínseca à maconha, ou ao álcool, ou à cocaína, ou que seja até o próprio açúcar. Ele é uma condição do indivíduo. Então, ela é uma doença, uma característica do indivíduo que pode ter perfil psicossocial, né, de, às vezes, traumas que a gente possa trazer, de repente, um pai que já era alcoólatra, ou um problema dentro de casa, algo que já cria um desequilíbrio na zona de compensação, de recompensa do cérebro. E aí, muitas vezes, a sensação prazerosa que algumas coisas trazem cobrem essa sensação de deficiência emocional que uma criação deixou naquela criança.
né? Mas a gente pode ter também fatores genéticos, Sim. a gente pode ter uma série de condições. Então, não quer dizer que qualquer pessoa lá que começou a usar um óleo de maconha ou fumou, sei lá o que, ficou viciado. Mas pode acontecer também. Mas são casos específicos da sociedade, pessoas que têm determinadas características e tendências. E muitas vezes não vai ser a maconha. O pior vício que a gente tem hoje é o álcool, né? E que, para ser sincero, a nível de pesquisa, de avaliação, ele é aceito e é a droga mais danosa dentro da nossa sociedade. Porque uma pessoa, quando ela fuma maconha, se ela exagerar, ela vai ficar chapada e vai ficar deitada lá e vai apagar. Se for de noite, depois do trabalho, tá ótimo, porque ela resolve a insônia e depressão. Agora, se for um cara que começa a tomar álcool e fica alcoolizado com frequência, acaba o casamento, bate na esposa, quer ficar corajoso, maltrata os filhos. Pega um carro e dirige. Pega um carro e dirige, mata. Né? Você não vai ver uma pessoa que depois que fumar, chapar de maconha, você é loucão no meio da rua dirigindo carro, porque normalmente ele vai estar esticado lá no sofá, relaxado em casa. Então, é muito diferente esse estigma da maconha, como ele é colocado, para outras drogas. O álcool realmente é uma droga muito mais problemática na nossa sociedade do que a maconha é. E às vezes as pessoas falam assim, maconha recreativa e maconha medicinal. Não tem diferença. Se a gente for considerar que recreação é uma necessidade para a nossa saúde, né? Você ter um momento para tomar uma cervejinha no final de uma sexta-feira é uma forma, né, de você manter a sua saúde mental, porque imagina, você não poder sair em momento algum para relaxar. O que salvou a gente? Era a arte, né? O que salvou era a arte. O que salvou a saúde nossa foi a arte. Então, essas coisas, elas podem ser usadas desde que a gente saiba usar. É óbvio que se você vai tomar cerveja e exagera, passa para cachaça e vira um alcoólatra, foi para o desequilíbrio. Se usou a maconha em momentos como o Carl Sagan, né, ou o maestro lá que você comentou, outros, né, o Shakespeare, você vai ter amplas inspirações e vai ser uma pessoa super criativa, mas não vai ficar caído ali para trabalhar. Não vai, se você souber separar as horas certas de uso, não vai trazer problema. Eu, por exemplo, eu não tenho vício em relação à maconha. Eu, às vezes, eu faço uma vaporização, que eu prefiro um vaporizador, mais à noite quando eu vou dormir. Quando, às vezes, eu estou naqueles dias que eu estou muito cansado, às vezes eu estou querendo fazer umas reflexões, sabe? Ver umas inspirações muito boas, porque amplia muito a mente. Melhora muito a colocação de ideias, sabe? Tomada de decisões até para a minha empresa ou para algo que eu estou estudando, que é muito complexo a nível técnico, de leitura científica sobre, por exemplo, óleo essencial. Aí, às vezes, uma vaporizada no final de noite, você senta, olha para o céu, daqui a pouco as ideias começam a juntar. É impressionante como que as coisas alinham na cabeça e fica uma maravilha depois o trabalho. Mas eu não uso durante o dia, eu não consigo trabalhar porque afeta o meu cognitivo. Então, é uma questão de separar. Você me lembrou agora, sabe um dado que eu vi uma vez, que me impressionou muito, foram os jogadores de basquete da NBA, né, eu gosto muito de basquete, em torno de 90% a 95% deles utilizam da maconha. Até porque eles têm uma vida muito estressante, eles jogam dia sim, dia não, e os Estados Unidos é um país muito grande, então eles viajam de avião, são enormes, né, do joelho, essa coisa toda. E é uma coisa assim, esse tipo de doping, por exemplo, a NBA não, ela permite, ela não está entre as substâncias que são proibidas. Sim. Olha só. Algumas áreas estão começando a liberar, né, em relação a isso. E eles não deixam de ter a performance maravilhosa que eles têm. Né? É interessante, tudo a dosagem, né? Tudo a questão de dosagem. E cada um é de um jeito também, né? Cada jogador e tal. Exato. O Fabiano, nós estamos caminhando para o final. Você acredita em Deus? Sim, acredito. É. Mas eu não acredito naquele homem sentado no trono, não. Porque tem várias formas. Eu tô achando que esse homem sentado no trono não existe, porque ninguém acredita nesse homem sentado no trono. Graças a Deus que ninguém está acreditando entrevistados nele, aqui, né? Mas como então, é que é o seu Deus? Estão vindo uns entrevistados bem avançados aqui, né? De repente eles estão usando umas maconhas para poder dar uma ampliada. Ótimo. Como é que é o Deus que você acredita? Bom, eu entendo que quando a gente vê a vastidão do universo, né, simplesmente se você olhar do âmbito astronômico, a quantidade de planetas, galáxias, né, que vão compondo o universo, a gente está dentro, né, imerso a uma energia fortíssima, né, que consegue construir desde o mais sutil, que é a luz, até a matéria, que também é luz condensada. No meu entendimento, essa energia é uma coisa só, que é o que a gente chama de Deus, e nós fazemos parte dele, a gente está mergulhado dentro dele. Nós, de certa forma, também somos Deus, porque a gente também é essa energia mergulhada dentro dele, mas nós somos como se fosse uma oportunidade divina que ele nos permite ter
de imerso a toda essa realidade, né, do próprio corpo, da entidade que ele é, da gente ter a consciência e poder Ter uma autonomia. ter uma autonomia de evolução, de entendimento, né, para algo tão infinitesimal, né, tão pequeno, diante da grandeza, né, de toda a expansão que essa entidade, né, ela é em si. E a gente desperdiça isso, né? A gente com desperdiça bobagens, muito. Com preconceito, com violência. Eu, por exemplo, eu não tenho religião. A minha religião, às vezes eu falo que é a mãe natureza. Eu me sinto muito mais conectado com Deus quando eu vou para o mato, quando eu estou numa cachoeira, na floresta, ou sentado olhando para o céu. Do Ronaldo que, Fraga vezes... também falou a mesma coisa aqui. Depois que se você quiser assistir, assiste aí o nosso programa com o Ronaldo Fraga também. Né? Legal. Para finalizar, a nossa sociedade está envelhecendo. Isso é um processo, né, que não tem volta. Você acha que a gente está preparado para conviver, né, com as pessoas idosas? Então, isso é um desafio, né? Coincidentemente, você está me perguntando isso. Eu estava vendo ontem uma matéria sobre o envelhecimento no Japão. Que no Japão, a previsão é de hoje 20% da população já é idosa. E a tendência é chegar a chegar quase metade dela lá em 2050. Mas lá no Japão está acontecendo o seguinte, que é uma coisa bem impactante. Os idosos lá não tem previdência igual a gente tem aqui. Então eles muitas vezes ficam sem condição financeira para se sustentar, porque já está numa idade que não consegue trabalhar. Isso. E eles começam a assaltar, cometer furto para ir para a cadeia. E às vezes ele é liberado da cadeia e rouba de novo para voltar. Pra cadeia. Só que a cadeia de lá não é uma cadeia decrépita igual essa aqui. Né? Parece um asilo mesmo. Asilo. Então fica aquele monte de velhinhos que são tratados, que recebem alimentação e eles preferem ficar lá para serem cuidados. Hein? E aqui no Brasil a gente está caminhando por uma sociedade, o mundo inteiro, né? O planeta todo ele está envelhecendo porque antigamente a gente tinha as guerras que acabavam com as pessoas antes delas envelhecerem. Nós não tínhamos a medicina que também tratava das doenças antes das pessoas morrerem. Então a gente está tendo uma sociedade que está envelhecendo. Vai chegar um ponto que isso vai equilibrar com os jovens, porque vai chegar um meio termo ali, mas nós vamos passar por décadas onde vamos ter tantos idosos quanto jovens, ou se não até mais, né? Onde a gente vai ter que os jovens aprender a conviver com os mais velhos, respeitar e cuidar deles, porque uma hora vão chegar lá. Mas eu também vejo um outro ponto, tem algumas coisas que eu fico fazendo algumas reflexões. Um deles, que no Japão eles estão investindo nisso, pensando nos mais velhos, que são as inteligências artificiais e os robôs, como um meio de cuidar deles, para que o idoso ele tenha quem cuide dele no final da vida. Porque muitos idosos no Japão moram sozinhos também, eles não têm ninguém para morar com eles, por isso que eles assaltam e vão para a cadeia. E além do robô, da inteligência artificial, que seria o cuidador do idoso, né, a gente também tem uma questão de que a própria medicina hoje, cada vez que ela avança, ela tem recursos no sentido de diminuir a nossa manifestação do envelhecimento. Sim. O que eu quero dizer com isso? Suplementos, medicamentos, engenharia genética e outras coisas que permitem que você tenha reposição hormonal, que permitem que você tenha um envelhecimento com melhor qualidade. Perfeito. Ou seja, hoje... Não se é você tão decrépito assim. Né? Você vê hoje uma pessoa com 70, 80 anos de idade, muito mais jovem inteira do que a gente via quando eu e você, a gente tinha 10 anos de idade, que a gente via a nossa avó, bisavó acabada. Exatamente. Né? Então, eu acredito que esse avanço também médico, na área de estética também, porque também tem a questão, né, da beleza externa também influenciar a autoestima da pessoa e afetar também o envelhecimento interno, todo esse conjunto aí ele vai ajudar muito a humanidade para que ela consiga caminhar por esse processo de uma maneira um pouco mais equilibrada. Porque, obviamente, se fosse na época que a gente era criança, tivesse muito mais idoso do que o que a gente prevê de agora para frente, seria um envelhecimento muito mais sofrido. Sim. Imagina na Idade Média, muito mais velho do que muita gente mais nova, seria um caos, né, a nível da sociedade. Então, eu acho que a humanidade está cada vez ficando também um pouco mais preparada a nível de conhecimento científico, de medicina e de tecnologia para poder ajudar a nossa velhice dali para frente. Achei interessantíssimo essa questão de robôs para acompanhar pessoas idosas. Inteligência artificial. Os robôs que estão se prevendo aí para depois de 1930 chegarem no comércio, eles passam roupa, eles fazem um jantar,
varrem Limpa a casa, isso. fazem tudo. Então, Conversam com a gente. Conversam com a pessoa, é um amigo. Isso, E a aí, Alexia hoje, né? Alexia, vai resolver muito problema na nossa vida. Interessante, muito bom. Fabian, você está nas redes sociais? É só entrar lá, Fabian Laszlo Flegner. Tá, soletra pra gente direitinho, porque, né? Tá, Fabian, e o Laszlo é Laszlo. Sim. Aproveita para seguir a Laszlo também, que é a minha empresa, que tanto tem postagens minhas quanto na Laszlo, muito interessantes. Muito bom, parabéns, viu? Obrigado. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço aí. Muito bom, tá? muito bom. Legal demais. Chegamos ao final, né, gente? Não preciso nem dizer. O programa de hoje abre horizontes, literalmente. Então, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Segue a gente também, nós estamos no Instagram, que é o nosso @papo com Elias. E me siga também, o @elias.sunshine, porque o sol brilha para todos e todas. Então, sunshine para você. E eu sobrei.